A Shaco Yaku foi sequestrada, Rocks de Shebeck na verdade tem outro nome, os maiores piratas do mundo se movem e que comece o incidente de God Valley. O capítulo 1159 de One Piece começa na ilha de Hachinosu, onde a gente vê que o Don Marlon foi morto. E os piratas começam a se perguntar o porquê daquilo e tudo mais. E aí a gente descobre que a Shaco Yaku foi sequestrada. E obviamente que os piratas se indignam com isso e o narrador fala que eles tremiam de ódio por ela ter sido sequestrada. Porque, mano, para pra pensar que ela tava na ilha de Hachinosu e ela foi sequestrada debaixo do nariz deles. E aí nós vemos que o Roger fica indignado com o Rocks de como que ele permitiu que ela fosse sequestrada. Ele rasga o jornal, é uma cena bem da hora. E a gente vê que o Rayleigh tá preocupado com ela. E o narrador fala que o sequestro dela foi tão impactante que ele fez com que a economia mundial parasse por algumas semanas. Então, mano, o sequestro dela não foi qualquer coisa. Agora, um ano após isso, na ilha de God Valley, nós vemos que o Sunfingerland Garling vai pra ilha e conhece os filhos dele. No caso, o Shanks e o Shamrock. A gente não vê a mãe do Shanks ainda, ela não apareceu de frente pra nós, a gente não sabe qual que é a aparência dela, o nome dela, a gente só consegue ver as costas dela. Só que aí ela pede pra que ele fique na ilha com ela, pra eles criarem os filhos e tudo mais. E ele fala que aquela ilha seria o último lugar que ele ficaria, porque aquela ilha iria desaparecer e que ele já tinha encomendado uma esposa digna pra ele, que ele iria conquistar se ele vencesse um certo torneio. Cara, o cara é muito babaca, ele fala sobre conquistar uma esposa digna na frente da mulher dele, que teve os filhos dele. Mano, esse maluco assim, ó, em nível de babaquice em One Piece, ele tá lá em cima. E aí, antes mesmo que ela consiga perguntar pra ele sobre esse tal torneio que iria acontecer na ilha, ele fere ela mortalmente, deixa ela gravemente ferida. Cara, ele é muito babaca. E aí a gente vê que a marinha chega na ilha de God Valley e eles começam a atirar dardo tranquilizante nos habitantes e o caos começa a ser instaurado. Só que no meio de toda essa galera da marinha tem um recruta que questiona os superiores dele do qual é o objetivo com tudo aquilo. Tipo, por que eles estão invadindo aquela ilha? Por que eles estão atacando cidadãos inocentes e tudo mais? E quando ele pergunta, logo ele é retrucado pelos caras, ele é repreendido pelos superiores dele. Falam que ele não tem educação e não sei o que é pra ele só acatar as ordens, tá ligado? E aí nós vemos que esse recruta é nada mais, nada menos do que Monkey D. Dragon, o futuro líder do exército revolucionário e pai do Luffy. E o Dragon, ainda bem relutante de atirar os dardos tranquilizantes nos habitantes, se recusa a fazer isso. Só que aí ele atira em alguns e nesse momento ele ouve uma explosão de uma bomba de gás hipnótico. E aí é onde o caos se instaura ainda mais na ilha. Agora, no navio da marinha que tá transportando os escravos pra aquela ilha, nós vemos que a Guinea tava fazendo umas tramóias ali muito louca naquele navio e ela chega lá com os escravos e começa a trocar uma ideia com o Ivankov. Eles ficam felizes porque ela conseguiu voltar viva pra lá. E os outros escravos começam a mandar eles pararem de fazer essas coisas, porque senão eles vão ser pegos junto com todo mundo. E o Ivankov fica pé da vida, fala pros caras calar a boca, que eles têm que lutar pela vida deles, não sei o que. E o Kuma de longe admira eles, porque ele vê que eles estão resistindo a tudo aquilo. Porque até esse momento, pelo que deu pra gente entender, o Kuma ainda não conhecia o Ivankov e a Guinea. No caso de conversar e tal, porque a gente vê que o encontro deles acontece em si só na ilha de God Valley. Agora, em uma das bases da Cyberpool, a gente vê que o Morgan está querendo vazar essas informações pra todo mundo. Porque como a gente já sabe, já se passou um ano desde que a Shaq foi capturada nessa altura do campeonato. E a informação que ele quer vazar é que vai ter o torneio na ilha de God Valley, onde ela vai ser o prêmio principal. E a Cyberpool ameaça ele, falando que é rapidinho pra eles destruírem ele e tal. E ele fala que é pra eles tentar calar ele, porque ele vai vazar sim a informação. E ele vaza, porque agora na ilha de Hachinosu chega a informação de que o principal prêmio desse torneio dos Tenryubitos é a Shaq. E é claro que nesse momento os piratas vão à loucura, porque finalmente eles sabem onde é que a Shaq tá e eles querem ir atrás dela. Só que aí nós descobrimos que o grande traidor é um dos piratas Rocks, o Ochako. Ou Choco, não sei exatamente como é que fala o nome dele. Porque ele tenta descredibilizar essas informações, mas ninguém dá muita bola pra ele. O Newgate disse que achava que eram só boatos sobre esse tal torneio dos Tenryubitos, onde eles caçavam humanos. A Big Mom e o Kaido se interessam pelas Akuma no Mi que vão ter nesse torneio. E quando questionam o Rock sobre isso ser claramente uma armadilha, ele só fala que quem amarelar pode ficar na ilha, porque ele vai pra God Valley. E aí, nesse momento, os piratas Rocks partem pra ilha. E é óbvio que os piratas Roger se movem pra ilha também. Quando chega a informação neles, o Roger só fala pra tripulação: e aí, cambada, bora pra lá também? E todo mundo confirma e vambora e vamos salvar ela. E o Rayleigh, pelo visto, já tá mais apaixonadinho, porque esse quadro aí dá pra gente ver que ele tá bem animado pra ir pra aquela ilha. E quando o Garp descobre que o Roger também iria pra ilha, aí sim que ele vai, mano.
mano. Ou seja, o Garp é louco pra tretar com o Roger. E nesse mesmo quadro, o narrador fala que essas poucas informações sigilosas que vazaram pros piratas provocaram os monstros que habitavam nesses mares. Porque, mano, realmente é só peso pesado que foi pra essa ilha. É Piratas Rocks, é Piratas Roger, é o navio do Garp, é só gente gigante que tá indo pra lá. Só que aí no caminho do Rocks pra ilha, ele dá de cara com o navio do Rei Harold. O Harold fala que recebeu ordens para não deixar que nenhum navio passasse dali, não sei o quê. E o Rocks fala pra ele, então esse é o teu plano pra você conseguir méritos com essa tua aliança do governo mundial? Acho bom você não nos subestimar. E ele fala isso com simplesmente Big Mom, Kaido e Barba Branca atrás dele. Ou seja, realmente acho bom o Harold não subestimar eles, porque, mano, se desse uma peleia braba ali no meio, os Rocks iam acabar com o exército dos gigantes, porque para pra pensar que é só monstruosidade que tá na tripulação do Rocks. Então, na minha opinião, eles iam acabar facinho com os gigantes. Só que aí o Rocks pede pra conversar sós com o Harold, e ele diz que vai contar uma coisa pra ele que ele não quis comentar nem mesmo com a tripulação dele. E nesse momento, o Rocks fala que ele tem um nome oculto, e esse nome é Davy D. Shebeck. Ele fala que o governo mundial vem tentando apagar esse nome da história e tudo mais, justamente porque o ancestral deles é Davy D. Jones. Então, sim, finalmente nós descobrimos alguma coisa a mais sobre esse pirata lendário que tá sendo comentado em One Piece já faz muito tempo. Agora, finalmente foi revelado que ele é sim um ancestral do Shebeck. E automaticamente, por ser ancestral do Shebeck, também é um ancestral do Barba Negra. E ele fala que é por conta disso que eles têm tanta influência no mundo das trevas. Agora, há 2 anos, ele teve um filho. E ele não sabe se foi sorte ou azar, mas ele mandou a mulher dele e o filho dele pra sua terra natal com uma mensagem dizendo: confiem na família Davy. Só que aí o Harold pede por que o Rocks contou essa fraqueza pra ele. E o Rocks fala que é porque a terra natal dele é God Valley, ou seja, o Rocks nasceu naquela ilha. Aí o Harold questiona, tá, mas então será que eles não estão tentando te atrair pra aquela ilha? E ele fala que acha que não, porque lá tá cheio de terubito e tudo mais, que ele não deve ser o alvo. E que seria um baita erro de cálculo deles fazer isso. O que realmente seria um baita erro de cálculo, porque o Shebeck não é fraco não, e a tripulação dele muito menos. Ele fala que sente que é como se ele estivesse sendo arrastado por algo maior, como se fosse o próprio destino levando ele pra aquela ilha. E ele fala que sim, eles erraram feio ao ter sequestrado a Shaq, mas que o que importa pra ele mesmo é que a mulher e o filho dele saiam vivos daquela ilha. Aí ele pede uma mãozinha pro Harold, porque ele não tá com muita sorte. E o Harold fala que se recusa, eles têm uma rápida batalha, só que nessa batalha o Harold perde de propósito justamente pra deixar com que o Rocks passe. E então o narrador fala que a cada 3 anos, o governo mundial escolhe uma ilha que tem muitos recursos, que não é afiliada a eles, justamente pra eles fazerem esse torneio que eles denominam de caça humana, onde eles caçam todos os habitantes daquela ilha. E na última página do mangá, nós vemos que a Shaq vai ser o prêmio principal daquele ano. Então quem conquistar ela pode levar ela pra tornar sua escrava, sua esposa ou o que quiser. Eles falam que ela não foi ferida, que ela tá imaculada, ou seja, eles trataram ela super bem pra que ela fosse o prêmio de maior valor naquele torneio. O Somers fala que se ele ganhar vai tornar ela escrava dele, o Garlin fala que se ele ganhar vai tornar ela esposa dele. Então nós vemos em um quadro rápido que o Dragon encontra a mãe do Shanks quase morta, ela tá gravemente ferida por causa do Garlin. Ela pede pra que ele salve os filhos dela, que ele tire eles daquela ilha e que ele não deixe que eles caiam na mão daquele maldito. Porque, cara, realmente o Garlin é um baita de um babaca, mano. Olha tudo que ele fez até agora. Que paizinho paia que o Shanks tem. E o quadrinho logo depois desse mostra o Teach escravizado, onde a mãe dele tá tentando acalmar ele, falando que ele tem que sair vivo daquela ilha. Cara, o passado do Teach também foi muito pesado. E a última cena desse capítulo é onde os Tenobitos falam que além do pirralho bucaneiro, que no caso seria o Uma, que seria um dos escravos daquele torneio, eles também encontraram uma raridade do clã Davy perdida há 800 anos. No caso, seria o Teach. Então a linhagem do clã Davy agora tá ali de volta, e o Teach vai ser colocado como escravo nesse torneio também, justamente por fazer parte do clã Davy. Agora, como que isso tudo vai acontecer? Como que esse torneio vai se desenrolar? O que vai acontecer quando o Shebeck vê que o filho dele foi colocado como escravo? Mano, provavelmente ele vai ficar louco, vai dar uma treta absurda, e a gente já sabe no que vai culminar esse incidente. A gente sabe que no final das
das contas, vai ter uma luta do Garp e do Roger contra o Shebeck, onde eles conseguem derrotar o Shebeck. Agora, tudo que vai acontecer nesse torneio até chegar nesse ponto é uma ótima pergunta. E se você não quiser perder e quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse incidente de God Valley, se inscreve aqui no canal porque eu tô trazendo os reviews semanais dos capítulos. Então agora onde o Oda jogou lenha na fogueira é justamente o que a gente mais vai falar sobre aqui. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo, curte esse vídeo se você tá curtindo esses reviews que a gente tá trazendo, porque isso ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. Então se você tá curtindo, compartilha esse vídeo também, e semana que vem vai ter a review do capítulo 1160. Então, mano, muito obrigado pela moral e tamo junto. Valeu!